Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Norberto Carlos Novak, e através desse cumprimento também os demais vereadores dessa Casa de Leis. Cumprimento a todos os presentes e também aqueles que estão nos assistindo através da internet. Conforme o solicitado, conforme é de conhecimento de todos nós, de toda a sociedade paranaense, nesse momento, nós estávamos enfrentando um período de greve dos professores e funcionários das escolas públicas estaduais. Quais que foram... primeiro eu agradeço o espaço, gentilmente cedido, porque são espaços em que nós precisamos trazer esclarecimentos a toda a comunidade. Nós, professores, passamos por algumas situações na nossa realidade e que, nesse momento, temos a necessidade de estar levando essas informações a todas as demais pessoas. Então, quais seriam as causas que fizeram com que nós tivéssemos essa greve deflagrada há 17 dias atrás, 17 dias letivos, desculpem, não 17 dias corridos. Bom, nós já, na educação, de modo geral, nós já vínhamos enfrentando algumas situações bastante delicadas desde 2013, 2014. Culminando com falta de repasse de verbas para as escolas, como o fundo rotativo, falta de repasse de verbas para algumas outras instituições conveniadas, como a própria PAI, citada aqui, a Casa Familiar, e também falta de pagamento de progressões e promoções para todos os professores e funcionários, que é um dos quesitos exigidos para que a gente busque uma melhoria cada vez maior na educação. Também falta término completo da nossa formação continuada, onde nós até então tínhamos a oportunidade de fazermos essa formação, e tudo isso foi extinto já a partir de 2014. No início do ano letivo, nós recebemos a informação de que nós teríamos cancelado a nossa semana pedagógica, que são os dias que antecedem o início das aulas com os alunos, e também que nós teríamos o cancelamento da nossa distribuição de aula, por conta de uma reorganização por parte do governo da estrutura do andamento das escolas. O que acontece isso? Normalmente, isso já é uma prática de vários anos. No final do ano letivo, em dezembro ainda, nós já temos toda uma organização interna, através da demanda do ano letivo seguinte, onde os professores efetivos já pegam as suas aulas, já preenchem a sua carga horária. Então, nós terminamos o ano letivo já sabendo para o ano seguinte quais serão as nossas turmas, como que fica a nossa carga horária, em que lugar que nós estaremos trabalhando e assim por diante. E, nesse momento, nós tivemos essa notícia, na quinta-feira, antes do início da nossa semana pedagógica, desse cancelamento. Por que desse cancelamento? A primeira questão foi uma revisão no porte das escolas. As escolas, elas são atendidas através de uma demanda, e a Secretaria da Educação utilizou uma demanda de 2010, bastante defasada, e, obviamente, que naquela demanda de 2010 haveriam menos, naquele momento havia menos funcionários, menos turmas, e essa demanda foi, então, simplesmente encaixada nas nossas escolas para 2015. Também tínhamos uma situação bastante complicada, que era a nomeação e a posse de mais ou menos 5.600 professores, 5.514, se não me engano, não lembro o número exato, de novos professores concursados.
concursados, que estavam já há 2 anos esperando a sua nomeação. Então, esses professores, eles foram chamados nessa distribuição de 2014, onde, infelizmente, o governo usou de má fé, dizendo que eles já tinham sido nomeados e que eles poderiam estar já escolhendo toda a sua carga horária. E tudo isso aconteceu. Nessa nova distribuição, esses professores, como eles não tinham sido nomeados, eles não tiveram mais direito a essa escolha, era algo ilegal até, né? Então, eles foram retirados, eles estavam sem garantias nenhuma do seu concurso. E com essa readequação das escolas, muitos professores QPM também, do quadro próprio do magistério, com bastante tempo de serviço, acabaram também ficando sem aulas, porque nós tivemos uma redução drástica, não só na quantia de turmas, onde essas turmas foram diminuídas, e por conta disso houve o aumento da quantidade de alunos nas demais turmas, mas também com o fim de todos os projetos, de todos os trabalhos extra-classe, que são as salas de apoio para alunos com defasagem pedagógica, são as horas de treinamento que preparam os nossos alunos para as atividades esportivas, as atividades do CELEM, que prevê a oportunidade dos nossos alunos estarem aprendendo uma nova língua, né, que pode ser o inglês, o espanhol e até mesmo o polonês, no caso aqui de Santana. Então, todas essas atividades também haviam sido retiradas, né? Então, isso causou uma falta muito grande para todos nós. E a gota d'água foi a apresentação de 2 projetos de lei por parte do governo, sendo que um deles retirava, fazia todas essas adequações já citadas e, além disso, retirava todo e qualquer benefício que o magistério, com muita luta, com muita garra, havia conquistado nos últimos 40 anos ou mais, né? Como os quinquênios, por exemplo, que é um benefício onde a cada 5 anos de trabalho nós recebemos 5% a mais no nosso salário. O quinquênio é um benefício que foi de 1970, né? Então, quer dizer, eu não tinha nem nascido ainda, né? Na época que a minha mãe era professora, provavelmente eles lutaram e eles criaram alguma forma de conseguir um benefício que agora o governo estava retirando. Isso sem contar as possibilidades de licenças especiais, de toda e qualquer progressão, enfim, né? Ainda um congelamento nos salários, né? Um salário base para aposentadoria, enfim. E a gota d'água, a principal questão desses 2 projetos, desse pacotaço, como ele foi chamado, era a possibilidade do governo mexer na Previdência. Essa Previdência, ela é uma poupança que todo e qualquer servidor público, seja professor, agente penitenciário, servidores da saúde, bombeiros, policiais, etc. Enfim, todos os servidores públicos fazem a sua contribuição e essa contribuição, 50% dela vai para as despesas e 50% vai para uma poupança que fica justamente para garantir o pagamento dos já aposentados e os possíveis aposentados, né? Então, essa poupança, hoje, ela tem um total aproximado de 8 bilhões, e o governo, através de um projeto bastante evasivo, bastante vazio, estava esperando pegar esse valor, querendo devolver em 50 anos, enfim, de uma maneira que, na sequência, há poucos anos, nós não teríamos mais nenhuma garantia de pagamento para nenhum aposentado, não só os que já estão, mas os que, porventura, vierem a se aposentar. E, diante de toda essa situação, foi realmente deflagrada uma greve discutida numa assembleia realizada em Guarapuava, onde foi unânime, né? Não tinha como, né? Nós não poderíamos simplesmente ficar de mãos
de braços cruzados, esperando, infelizmente, que um governo que a gente acredita, né, que venha para trazer maiores benefícios para, principalmente para a educação, não só para a educação, para todas as demais áreas, ele venha tirar benefícios que acabaria com a nossa profissão e também prejudicando a vida de todos os demais servidores públicos e de toda a população. Então, iniciou-se essa greve. Na sequência, na terça-feira, foi feito um grande momento onde nós esperamos, né, estivemos ansiosos, eu estava presente, mais alguns outros colegas aqui de Cruz Machado, de Santana, da Vitória, nós esperávamos ansiosos que os deputados, então, tivessem a percepção e não aceitassem todas essas medidas tão drasticamente impostas. Mas, infelizmente, o resultado não foi desse modo. Por conta disso, houve a necessidade de uma ocupação àquela Casa de Leis, conhecida como, não só conhecida, mas também referenciada como Casa do Povo. Então, naquele momento, infelizmente, as condições estavam, né, de um modo que foi necessária aquela ocupação. E, graças a essa ocupação, é que essa discussão e essa votação foi segurada naquele momento. Né? A partir daquele momento, também, houve a possibilidade de negociações. Então, houveram 3 grandes rodadas de negociações, onde o governo, infelizmente, nas 2 primeiras, não se fez presente, somente seus secretários que discutiam, e apenas acenava com respostas muito vagas, com respostas muito evasivas. Na terceira rodada de negociação, a pauta também foi mais ou menos atendida diante das necessidades que nós temos, mas foi um atendimento também bastante evasivo, bastante baseado somente na palavra. E, infelizmente, vai-se longe aquele tempo em que a palavra realmente valia, em que as pessoas honravam a sua palavra. Hoje, infelizmente, nós necessitamos de garantias sólidas, de documentos assinados, porque, ainda assim, eles não são cumpridos. Então, novamente, uma assembleia. E, por conta disso, né, respostas muito evasivas, houve o sindicato se organizou de modo a esperar uma semana entre as negociações finais e a Assembleia, justamente o período para que o governo pudesse ter a oportunidade de praticar algumas das questões da pauta. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Aí, novamente, a Assembleia decidiu, por unanimidade, a continuidade da greve. Nessa continuidade, houve, mais uma vez, a possibilidade do governo de uma renegociação, de uma conversa. Essa última conversa ocorreu na sexta-feira, agora na última sexta-feira, no período da manhã, e nessa negociação, aí sim, nós saímos com alguns documentos escritos, com uma garantia por escrita e, principalmente, com datas, com prazos, né? Porque nós não temos condições hoje de voltar para a sala de aula sem algumas questões práticas que sejam resolvidas. Né? Como a nomeação desses colegas que deixaram, né, as suas outras atividades, porque passaram num concurso. Todos nós sabemos que o concurso é uma garantia. Então, o funcionário, por exemplo, nós temos uma situação de uma professora que era professora da rede municipal do município de Iriniópolis, e, a partir do momento em que ela foi aprovada no concurso, que ela teve a oportunidade de escolher a sua vaga, ainda em dezembro de 2014, ela pediu, né, ela saiu do seu emprego, pediu demissão do município onde ela trabalhava, mudou para General Carneiro, onde era o município onde ela havia escolhido a sua vaga como pedagoga pelo Estado, organizou sua vida e
dias antes de iniciar os seus trabalhos, ela descobriu que isso não era verídico, que ela continuava sem nomeação nenhuma e que, inclusive, agora ela estava desempregada. Então, são situações que nós precisávamos que fossem resolvidas na prática, né? Também a falta de funcionários, porque por conta dessa questão da estrutura das escolas, nós temos escolas que está faltando muito funcionário, né? A escola da linha Vitória, por exemplo, ela tem 3 funcionários a escola de Santana tem 3 funcionários para atender 3 períodos, né? Para atender biblioteca, secretaria, laboratório de informática e outras coisas da demanda de uma escola, né? Então, nós precisamos desses funcionários, nós precisamos dessa situação resolvida para que a gente possa voltar para as aulas. E aí, então, com esse novo documento, com esse novo acerto com o governador, com datas, com, né, secretários assinando esse documento, nós tivemos, na manhã de hoje, uma nova assembleia, onde foi discutido e a maioria, hoje não em consenso, porque dos 29 núcleos sindicais do Estado, dos 29 núcleos de educação do Estado do Paraná, 24 optaram pelo fim da greve, né? E 5 optaram pela continuidade. Mas, como nós sabemos que vivemos numa democracia, venceu a maioria. E nós optamos, então, pela volta às aulas, porém, nos mantemos em estado de greve. O que significa esse estado de greve? Porque, infelizmente, o nosso governador, ele já havia acertado alguns acordos no ano anterior e mesmo com assinaturas não foi cumprido. Então, nós esperamos que os prazos sejam cumpridos, esperamos que os nossos colegas professores concursados sejam todos nomeados, sejam todos colocados nas escolas, porque nós estamos, inclusive, precisando deles, né? E se os prazos não forem cumpridos, o sindicato tem autonomia para que a gente volte à greve no momento seguinte, né? Nós esperamos realmente que isso não aconteça, porque nós entendemos que os nossos alunos, eles têm sim uma falta, né, um prejuízo durante esses 17 dias letivos em que nós não tivemos aula. No entanto, nós entendemos também que o prejuízo a médio, curto e longo prazo é muito maior, porque hoje eu não estou lá, de repente, para ministrar as minhas aulas para os meus alunos de terceira série, que estão muito preocupados com vestibular e com concursos, mas se eu estivesse na situação que as universidades estão, talvez, quando ele se formar, ele não vai mais ter universidade para estudar. Né? Professor Simone, mais 2 minutos para a sua conclusão. Isso. Então, nós percebemos que é uma luta, né, pela qual nós buscamos a compreensão de toda a comunidade, né, de toda a sociedade, porque a luta é por uma educação de maior qualidade, né? Nós lutamos por uma educação de maior qualidade e todos os benefícios, né, que não seriam nem benefícios, mas seriam direitos que nós conquistamos. Eu mesmo estou no magistério há 21 anos, com muita luta, com muita paralisação, com muita greve, que nós conquistamos, nós queremos ampliá-los, e nós não queremos que eles sejam perdidos, nós não queremos um retrocesso aí de 40 a 50 anos. Obrigada.